Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quarta-feira, dia 3 de abril, quarta-feira da oitava da Páscoa. Hoje somos chamados a reconhecer de coração ardente que o Senhor nunca nos abandona e que caminha conosco pelas estradas da vida, explicando-nos a sua palavra. Celebremos com fé, participando com alegria dessa meditação. O evangelho que nós vamos hoje meditar é o evangelho tirado do evangelista São Lucas, no capítulo 24, versículo de 13 a 35. Naquele mesmo dia da semana, o primeiro, 2 dos discípulos de Jesus iam para o povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com um rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os outros 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Caríssimos amigos, os discípulos de Emaús hoje somos nós. Jesus caminha com os discípulos que não o reconhecem, estão como que embriagados pela desilusão causada pela morte. Apesar do coração ardendo, não são capazes de reconhecê-lo vivo, caminhando com eles. Jesus vivo e ressuscitado caminha conosco, fala conosco, explica-nos as Escrituras, abre-nos o sentido da palavra de Deus. Em nosso caso, precisamos nos pôr a caminho para que o Senhor se aproxime sempre de nós com a sua palavra de vida. Na história narrada no Evangelho, quando Jesus desaparece, ou melhor,
faz-se invisível entre eles, foi o fim de um itinerário do descoberto e o início de um caminho de missão, de anúncio daquele que caminha conosco, fala conosco, entra em nossa casa, partilha o pão com seu povo e nos faz, consequentemente, sair da desolação, da tristeza e partir para a missão e para a alegria de viver. Os 2 discípulos voltaram a Jerusalém e encontraram os outros também já renovados pela vida. Consciente de que, apesar de no mundo as forças da morte continuarem atuando, elas não têm mais o poder sobre a vida que o ressuscitado nos concede. Estamos ainda a caminho. Você, como eu, todos nós estamos a caminho. Que o Senhor entre em nosso caminho e nos explique tudo aquilo que a nossa capacidade humana e inteligência não consegue nos explicar. Pensemos nisso, vivamos bem esse dia, fique bem, até amanhã, se Deus quiser.